Vai lá. Começou. Liga aí, bate pra fazer alô. Não, liga, liga. Alô, companheirada. Tá ligado? Alô, 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 alô. Alô, companheirada petroleira. E agora tem que falar companheirada petroleira e companheirada brasileira. Porque o que está em jogo agora é a soberania nacional. O que está em jogo agora é um processo de independência. O povo brasileiro precisa entender que está chegando a hora de nós verdadeiramente conquistarmos a nossa independência. Porque quando nós vamos estudar um pouquinho de história e um pouquinho dos nossos representantes de grandes lideranças que tentaram defender o Brasil, foram simplesmente massacrados, foram simplesmente alijados, não sendo permitido que o Brasil avance. Isso consta nos anais da história brasileira. E mais uma vez, companheiro, nós somos remetidos à década de 50, onde nós vimos a grande luta que foi a construção de uma Petrobras, companheiro, contra tudo e contra todos. O processo histórico nosso não terminou ainda. Se eles puderem detonar com a nossa empresa, se eles puderem colocar a nossa empresa no fundo do poço, é exatamente esse o grande projeto deles. Porque a Petrobras, ela atrapalha os interesses internacionais, principalmente das transnacionais, que anteriormente eram chamadas de multinacionais. Não, são as transnacionais, companheiros. E agora nós passamos por um momento muito difícil, muito complicado, com essas três letrinhas chamadas, que abreviam o chamado PCR. É um momento muito difícil para a nossa categoria. E eu vou aproveitar aqui e mostrar para os nossos companheiros que nós não estamos sozinhos nessa luta. Deixou de ser uma luta só da categoria petroleira e Petrobras. Mostrar para vocês que outras entidades que têm o mínimo de brasilidade estão também apoiando a luta contra esse PCR. Por exemplo, o presidente do Conselho Federal de Economia, CONFECOM, o Wellington Leonardo da Silva, o presidente do Conselho de Economia do Estado do Rio de Janeiro, CORECOM, RJ, José Antônio Luterbach Soares, nosso grande companheiro e amigo pessoal Fernando Siqueira, diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, CREA-RJ, e diretor da nossa brilhante, competente Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, do CFA. Leocir Dalpai, presidente do Conselho Regional de Administração, KRJ. Ademar Arraes Filho, presidente da Comissão de Advogado das Estatais, CAE, e conselheiro da OAB-RJ. Nelson Félix Lima Neto, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, CRES-RJ. Rodrigo Cunha Bertamé Ribeiro, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, SARGE, e conselheiro do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio de Janeiro, CAU, Rio de Janeiro, RJ. João Manuel Gonçalves Barbosa, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro. Edson Machado, presidente do Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro, SINAERJ.
Luiz Rodolfo de Aragão Ortiz, presidente do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Estado do Rio de Janeiro, SQEQRJ. Álvaro Sérgio Gonçalves Quintão, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, SAERJ. Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipeto RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP. Sidney Pascouto da Rocha, coordenador do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro, Sindicom RJ. Urbano do Vale, diretor executivo Sintergia RJ e conselheiro da Confederação Nacional dos Urbanitários, CNU. Mônica Armada, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, SINDENFRJ. Sônia Facini, pela diretoria executiva do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Maria do Perpétuo Socorro Setúbal Ferreira e Tânia Lopes Muri, diretora de Finanças e diretora de Gênero do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, SINTRACEF. Lígia Maria Vieira Sampaio, presidente da Federação dos Contabilistas no Estado do Rio de Janeiro, e Bahia, Espírito Santo e Bahia, FedConte. Franklin Rubinstein, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, SINMED. Pedro Caetano, presidente do Clube de Engenharia. Eduardo Luiz Ferreira de Almeida, Associação dos Empregados da Eletrobras, AEL. Felipe Araújo e Vitor Costa, diretor da COL, Associação de Empregados de Furnas, ACEF. Luiz Pinguelli Rosa, grande batalhador, professor emérito da UFRJ. Antônio Martins, nosso parceiro, amigo, engenheiro meio ambiente aposentado Petrobras, ex-diretor do Sindipeto RJ e do Sindicato dos Engenheiros, ex-conselheiro do CREA RJ e ex-ouvidor do CREA RJ. APG-RJ, Associação Profissionais de Geólogos do Estado do Rio de Janeiro. E muitos outros ainda que não confirmaram, mas não está aqui na relação, mas confirmaram apoiar a nossa luta, confirmaram defender o grande patrimônio nacional que é a Petrobras, né, Gilberto? Então, rapaz, está aberto aqui o microfone, pode chegar. Defender a Petrobras hoje transcende aos petroleiros Petrobras, transcende. Hoje está cada vez mais evidente que o Brasil passa por um momento muito difícil e a Petrobras se tornou um obstáculo para eles realizarem o sonho deles, que é de tornar o país dependente. Nós vemos aí que invasões já aconteceram, por muito menos, companheiro, por muito menos já aconteceram várias invasões pelo representante internacional que se diz democrata, que se diz o exemplo de democracia. E é exatamente o contrário. São eles que invadem, são eles que fazem guerra, são eles que querem todo o petróleo do mundo, são eles que querem todo o petróleo do mundo. E a Petrobras e o nosso quadro de profissionais, reconhecido nacional e internacionalmente, já provou a sua competência, companheiro. Já está a Petrobras premiadíssima. E isso incomoda eles. Eles querem tomar tudo. Quando eles passam, quando eles conseguem aprovar a terceirização, lato sensu, a terceirização para atividades fins, é para tentar se apossarem da nossa tecnologia. É tentar retroceder ao momento que o país chegou. Então, companheiros, diga não ao PCR. Ninguém pode assinar mais esse PCR. Tem que parar. E o último dia, dia 14. E nós temos que demonstrar a nossa consciência de classe, companheiro. Meu diretor, Marum, está aqui presente também, vai fazer uso da palavra, tá certo? Então tá bom. Ele vai lá abastecer primeiro, né? Tá certo, vai lá. Daqui a 15 minutos ele está aqui de volta. Enquanto isso, companheiro, nós temos aqui no nosso boletim, tem pessoas que não têm o hábito de ler o boletim, então, nas nossas assembleias, nos nossos atos,
nós sempre chamamos atenção para os assuntos relevantes que nós publicamos em nossos boletins. Por exemplo, o tal do Plaforte, não é? Nós encaminhamos um ofício para a empresa, eles não responderam. Isso foi encaminhado no dia 24 de agosto, buscando esclarecimento. Não responderam. E foi enviado um outro comunicado para a empresa para poder, assim como o PCR tem vários pontos obscuros, quando nós pedimos esclarecimentos, esses esclarecimentos não vêm, então nós não podemos assinar nada que tenham pontos obscuros, companheiro. Nós não podemos assinar nada que nós não saibamos, não tenhamos consciência do dia seguinte. Você assina esse PCR hoje e amanhã como é que vai ser? Nós não temos informações precisas, nós não temos compromissos verdadeiramente assinados com a categoria para que todos tenham consciência do que estariam concordando e assinando. Quando você aperta o botãozinho, é muito claro a observação que tem lá, que é um momento, que é um processo irretratável, irrecorrível, e você não tem como amanhã se arrepender. Sendo uma pessoa lúcida como nós somos, pessoas esclarecidas como nós somos, quando você aperta o botãozinho, meu amigo, já está feito, o estrago está feito já. Então, tanto os sindicatos ligados à FNP, quanto parcela da outra corrente também, estão todos unidos contra esse PCR, companheiro. E nós não... Por quê? Qual a razão de estar contra? Não é estar contra por estar contra apenas. Não é ser oposição por oposição. Não, não é isso. Nós queremos que ele esteja sem nenhum ponto obscuro. Nós simplesmente estamos solicitando a esses representantes da empresa que eles coloquem tudo às claras, só isso. Nós não estamos pedindo muito. Nós queremos simplesmente não assinar nada que possa amanhã, no dia seguinte, vir a prejudicar a nossa categoria. Se o PCR fosse um momento claro, se tivesse tudo às claras, nós simplesmente poderíamos indicar a aceitação ou não. Do jeito que está, companheiro, do jeito que está, é não ao PCR, é não à obscuridade, companheiro, é não o dia seguinte. Ninguém sabe o que pode acontecer no dia seguinte, porque isso não está escrito, companheiro. Isso está na área da elucubração, isso está no ar, isso está sendo discutido, isso está sendo apresentado no éter. Está uma coisa muito... A única coisa que a gente sabe é que não pode recorrer amanhã. Isso está claro, isso está claro. Você não pode recorrer amanhã. Por isso, essa é a grande razão, que já tivemos um exemplo anterior, né? Tivemos um exemplo anterior, aonde, quando houve um momento da repactuação, depois vários companheiros se arrependeram de ter repactuado e foram para a justiça. Esse PCR está muito claro, é irrecorrível, é irretratável. Então, companheiro, quando um lado coloca isso, o outro lado como fica? Como é que fica o outro lado, companheiro? Um lado está claro, é irretratável. Um lado está claro. E o nosso lado, companheiro, como é que a gente fica? Então, nós queremos que seja tudo bem esclarecido. Nós queremos que seja tudo colocado sem nenhuma obscuridade, companheiro. Não pode ter nada obscuro. E esse PCR é um tiro no escuro. Nós não sabemos como vai ser as consequências deles. Ou melhor, nós deduzimos as consequências do PCR. Mas isso precisa estar devidamente esclarecido, companheiro. Não pode ficar, como eu falei aqui, na obscuridade.
Aí vocês veem, outro ponto que nós destacamos no nosso boletim, esse processo de privatização que vem acontecendo no Brasil, que vem acontecendo sem o aval dos que estão vendendo no Brasil. Quem é que avaliza a venda do Brasil? Quem avaliza é o Legislativo, mesmo tendo certeza que eles vão dar o aval. Mesmo assim, tem privatizações sendo realizadas sem esse aval. Nós sabemos que lá tem um bando de traidores. Quando nós estivemos lá defendendo a Petrobras como operadora única do pré-sal contra aquele PL 4576 que tirou a Petrobras, eles querem tirar tudo da Petrobras. Nós ouvimos lá de vários parlamentares que a Petrobras não é uma empresa estratégica. Nós tivemos esse desprazer de ouvir dos pseudos representantes dos interesses do povo, pseudos representantes, que a Petrobras não é uma empresa estratégica. Aí nós perguntamos para eles, eu fiz questão de fazer essa pergunta. Pergunta para o Trump se tem alguma empresa estratégica, pergunta lá para o Putin se tem alguma empresa estratégica, pergunta lá para os chineses se tem alguma empresa estratégica, porque eles falaram o seguinte: não existe mais nada estratégico no mundo. Aí eu simplesmente sugeri a eles para falar com o Putin, com o chinês, né? Se existe alguma coisa estratégica ou não. Quer dizer, são esses imbecis que estão lá no Congresso, que nós esperamos que agora em outubro seja dado uma resposta interessante. Hoje, por exemplo, eu vi num jornal que a filha do Cunha recebeu de doação 2 milhões de reais para ajudar na campanha dela. É brincadeira, isso é um negócio, companheiro, é um negócio assim que a gente é revoltante, dá nojo ver aí os magistrados aprovando aumento deles assim. Quer dizer, e o trabalhador que paga, o povo que paga, o povo que sustenta essa pouca vergonha toda, continua sendo massacrado. Aí você vai ter um aumento de 2%, de 1%, um aumento nenhum. E agora tem um louco falando aí numa carteira verde e amarela que é para negociar direto, quer dizer, acaba acordo coletivo, acaba justiça trabalhista, quer dizer, é só isso, companheiro. A gente só vê ataque à classe trabalhadora. Não estamos falando aqui só de petroleiro, Petrobras, não. É um ataque vil, é um ataque violento, é um ataque indiscriminado aos trabalhadores brasileiros, companheiro. Quer dizer, hoje quando eles falam de 14 milhões de desempregados, nós temos informações aí, isso não é verdade, companheiro. Esses são os que ainda procuram emprego. Estamos falando de um universo de 65 milhões de pessoas desempregadas. 65 milhões de desempregados no Brasil. É só a gente dar uma voltinha em qualquer lugar, nós vamos ver o número de lojas fechadas, o número de supermercados fechados, o número de comércios fechados. Então, é uma falácia em cima de outra falácia, é mentira em cima de outra mentira. Assim como nós, por enquanto, na obscuridade, nós não aceitamos o PCR por ser um fator obscuro, por ter no seu bojo muita obscuridade. O sindicato, a FNP, e parcela da outra corrente também, defendem que não assinem o PCR. Apesar de dia 14 aí ser uma data limite que eles estão apresentando, nós não podemos aceitar esse PCR enquanto ele não for totalmente esclarecido, enquanto não for apresentado para a categoria o objetivo real do PCR. Nós simplesmente discutimos, já tivemos vários embates com relação ao PCR, mas precisamos que esses dirigentes tornem claro os objetivos. Nós temos discutido muito sobre esse PCR, muito, e nós vemos que os pontos obscuros dele, o real interesse dele, nós temos discutidos.
Nós precisamos que esse real interesse do PCR esteja explícito, companheiro. Esteja explícito. O que está faltando é clareza dele. Ele vem trazendo consigo alguns interesses que nós questionamos.